Boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Eu quero convidá-los a que abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, os versos a partir do verso 16. Abacuque 3, a partir do verso 16. Abacuque capítulo 3, versos 16 ao 19. Finalzinho aí do Velho Testamento, chegando no final. Todos encontraram? Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 16, que diz o seguinte: ouviu, e o meu íntimo se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto, para instrumento de cordas. Ok. Meus amados, nosso sermão hoje diz fé em meio às adversidades, fé em meio aos problemas, fé em meio às orações não respondidas, pelo menos assim que nós pensamos. A fé que triunfa sobre a dúvida. Esse é o tema central do livro do profeta Abacuque. A fé que triunfa nas dificuldades, nas lutas, nas dúvidas. A mensagem desse livro vai nos mostrar que, independentemente de quão desoladoras, de quão absurdas ou confusas as circunstâncias se mostrem no momento, a verdadeira alegria está no Deus da nossa salvação. Ainda que tudo dê errado, como ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não renda nada, ainda que não haja frutos, ainda que eu tenha que passar necessidade, esse Deus que governa e controla todas as coisas é Deus soberano. A verdade, meus amados, é que não é fácil compreender. Muitas vezes nós pensamos que porque somos crentes,
porque um dia fizemos a pública profissão de fé, porque somos membros de uma igreja, não era para acontecer dificuldade na minha vida. Eu sou crente. A verdade, eu repito, não é fácil compreender isso. Tudo o que se passa no mundo em nossa vida particular, às vezes não há explicação, às vezes não há como entender. O fato é que as adversidades, as lutas, as tribulações não escolhem hora, mais que isso, não escolhem lugar, mais que isso, não escolhem pessoas. Eu conversava hoje com meu filho e a gente falava sobre isso. A gente não consegue compreender apenas com o nosso conhecimento de vida, compreender por que eu sou crente, por que eu fiz pública profissão de fé, por que eu fiz classe de catecúmenos, por que eu me tornei membro da igreja, por que eu vou à igreja, por que eu sou crente, por que eu tomo ceia, por que não sei o quê, e eu tenho que passar por lutas, e eu tenho que passar por dificuldades. Mas eu quero dizer para você, elas simplesmente se abatem sobre nós, simplesmente vêm até nós. A diferença, entretanto, consiste em como enfrentar, em como contorná-las, em como superá-las. E esse é o nosso desafio: superar as dificuldades, as lutas. São lá nelas que Deus prova a nossa fé. Se você olhar para esse texto que nós lemos, você vai ver que Abacuque dá uma demonstração logo no final, diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que nada dê certo, que não haja fruto, ainda que eu tenha que passar fome, ainda que eu fique em cima de uma cama, ainda que a enfermidade me destrua, ainda que tudo isso, eu espero no meu Deus, eu confio no meu Deus, eu sei que Ele não vai me desamparar. Eu sei que ainda que o meu problema seja muito difícil, ainda que eu tenha que passar momentos complicados na vida, ainda que eu me sinta tão frágil, ainda que eu me sinta tão incapaz, eu sei que o meu Redentor vive. O profeta Abacuque ficou alarmado quando soube que Deus viria com juízo contra o seu povo, Judá, usando como instrumento para esse juízo os babilônios, e também em saber que Deus castigaria a própria Babilônia. É meio confuso, ele usa a Babilônia para atingir o povo, depois ele vai lá, ele mesmo destrói a Babilônia. Abacuque, então, foi o profeta do Reino do Sul, Judá, contemporâneo lá de Jeremias, Naum. O seu nome significa abraço. Ele viveu durante uma ocasião histórica muito conturbada, quando foi destruído o chamado Reino do Norte. Israel havia sido derrocado pelos assírios no ano 722. Parece que tudo era contra as coisas de Deus. O Reino do Norte tinha sido destruído, o Império Caldeu começava a surgir no horizonte, e agora, como fazer? O nosso texto nos diz, é a conclusão do cântico da vitória do profeta Abacuque. Parecia tudo destruído, parecia tudo sem sentido, mas há o cântico, que é uma oração de triunfo, no texto que nós lemos. O profeta pede a Deus que se manifeste lá no versículo 2, e Deus responde aqui no versículo 15, dá a resposta. Eu não sei se você já experimentou isso, você se curvar diante de Deus e instantaneamente Deus te mostrar a resposta. A oração termina com a resposta de Abacuque, no texto que nós lemos, onde ele dá um majestoso depoimento da sua fé em Deus. Ainda
que tudo dê errado, ainda que sejamos destruídos, ainda que não tenhamos o que comer, ainda que as plantas não floresçam, não dê fruto, ainda que pareça tudo destruído, eu me alegro no Deus que eu sirvo. Eu confio no Deus que eu sirvo. O texto mostra como manter a fé em meio às adversidades, mas como manter a fé no meio de problemas, no meio de dificuldades, aqueles momentos que parece que Deus esqueceu, parece que Deus não está mais olhando para mim. Por quê? Devemos confiar nesse Deus. Essa é a pergunta que nós queremos responder nesta noite. Por que eu devo confiar nesse Deus? No primeiro momento, porque somente em Deus eu posso encontrar firmeza. Quando olhamos para o passado, vemos o agir de Deus através da história. Entretanto, eu quero dizer para você que parece que isso ficou muito longe. Nós olhamos para as histórias bíblicas, o agir de Deus, as misericórdias, as coisas maravilhosas que Deus fez para o seu povo. Eu quero dizer para você nesta noite, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o nosso Deus, e nós continuamos sendo o seu povo. O Deus da Bíblia é o Deus que intervém, o Deus da Bíblia é o Deus presente, é o Deus do passado, do presente e do futuro. Ele é Deus eterno, Ele está atento à sua vida, à sua dificuldade, à sua luta. É o Deus que responde, é o Deus transcendente, mas também é o Deus imanente. Ele está lá, mas Ele está aqui. E nós precisamos ter esse contato com esse Deus. Nós precisamos sentir a presença desse Deus. Você não pode achar que Deus em algum momento da sua vida te desprezou. Parece que Deus não está mais olhando para mim. Isso não é verdade. Nós, como povo de Deus, igreja do Senhor, precisamos necessariamente sentir a presença desse Deus. Há momentos difíceis, há momentos terríveis pelos quais temos que passar. E muitas vezes, sendo seres humanos frágeis, nós tendemos a questionar a Deus. Nós tendemos a não entender. Eu já vi muita gente dizer, não compensa ser crente. Afinal de contas, eu sou crente para quê? Para continuar sofrendo? Para passar pelas lutas que eu tenho passado? Quero dizer para você nesta noite, o nosso Deus é o Deus que responde. Ele é transcendente, mas é imanente. O profeta Abacuque, ao ouvir a resposta de Deus, se emociona. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu. Verso 16. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Isso é fantástico para nós, povo de Deus. O profeta ficou movido com aquilo que Deus acabara de mostrar. Sempre que Deus fala aos seus filhos, automaticamente há uma indiferença. Nós não conseguimos ficar indiferentes diante disso, porque isso toca fundo. É impossível ficar do mesmo jeito. Outra coisa que precisamos considerar: a voz de Deus gera temor. Aí você deve perguntar, mas como que eu ouço a voz de Deus? Como Deus fala comigo? A sua voz, a voz de Deus, tremeram os meus lábios. Verso 16 diz: isto é o reconhecimento da santidade de Deus. A santidade do Senhor nos faz ficar atemorizados. A voz de Deus nos mostra a nossa pecaminosidade e nos silencia. O profeta diz: entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo
que nos acomete. Ele sabia que aquele povo que tinha vindo sobre eles haveria de receber o castigo, mas eu preciso esperar isso em silêncio. Eu preciso confiar nesse Deus que eu sirvo. A palavra de Deus é pura, é santa, e nós somos pecadores. Nós somos imundos diante de Deus, diante da voz de Deus. Só nos resta aguardar em silêncio, pois é o Rei do Universo quem está falando. Diante da voz da majestade, só podemos, diante disso, ficar ouvindo, mas mais que isso, ficarmos firmes, convictos daquilo que estamos ouvindo. O profeta Abacuque olha as situações sombrias à sua volta e ele confia em Deus. E ele sabe que Deus não vai desampará-los. A fé cristã tem que estar firmada em Deus. Não em ideias. Somente em Deus é que nós podemos encontrar firmezas. Segunda situação. Devemos confiar em Deus apesar das adversidades. Versos 17. Mesmo no momento que parecia trazer à tona um futuro dos mais tormentosos, calamidades agrícolas, pastorais, quando o povo de Deus encarasse a fome, a pobreza, a expectativa confiante do profeta Abacuque não seria sufocada e nem refreada. Meus amados irmãos, muitas vezes, por coisa simples, nós nos desesperamos. Às vezes, coisas não tão graves assim, nós começamos a questionar a Deus. Por quê? Será que o Senhor não vai me atender? Eu tenho orado, eu tenho pedido e Deus não tem me respondido. Embora todos os subsídios naturais e previstos da vida se desintegrassem, o profeta se alegra em Deus. Ele confia. Ele está sabendo que Deus tem um projeto, tem um plano. Abacuque afirma o seu compromisso com o Senhor, ainda que parecia tudo destruído. O reino do norte já tinha sido destruído, agora o reino do sul está sendo ameaçado. Seu maior anseio é pelo próprio Deus. Devemos confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. Independente do momento que você esteja vivendo, o apóstolo Paulo assim diz aos cristãos de Filipenses 4, de 11 a 13, diz: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo? Tudo posso naquele que me fortalece. Que ele não vai deixar eu passar pelas lutas? Não. É que lá nas lutas, no meio da dificuldade, ele estará me amparando. Ele estará comigo. Isso não quer dizer que eu não vou ter que passar por lutas, não. Mas lá na luta eu não estarei sozinho. Mesmo que as minhas forças já não deem mais conta, mesmo que eu já pareça não ter mais esperança, Deus não nos abandona. Devemos ter alegria em toda e qualquer situação. Devemos desejar, meus amados, Deus. Ele não é a maior riqueza que temos. Ele é a única riqueza que temos. Ele é tudo o que temos. Se Deus se afastar de nós, aí sim nós podemos dizer que perdemos tudo. Antes de desejarmos as bênçãos de Deus, devemos desejar o Deus das bênçãos. É Ele em primeiro lugar. Na passagem bíblica acima, o apóstolo dos gentios não passa uma mensagem de autoajuda ou coisa desse tipo, mas de contentamento em Cristo. Eu sei que eu vou passar pelas lutas.
Eu sei que eu vou passar pelas dificuldades, mas eu sei também que o meu Redentor vive. A questão não é quantas coisas conquistamos, mas se estamos contentes em Cristo. Para eu estar contente em Cristo, eu não preciso de tantas coisas. Eu preciso apenas de sentir a presença dele na minha vida. A questão não é quantas coisas conquistamos, mas se estamos contentes com Cristo. Abacuque pressupõe que reconhece, ou reconhecer a Deus e manter-se fiel a Ele, é a maneira correta de agirmos ou de reagirmos contra o mal que tem poder de alastrar-se e muitas vezes de nos contaminar. Mas se eu estou em Cristo, se eu tenho a convicção da presença desse Deus, automaticamente eu estou pronto para ir em frente na minha caminhada. Você, às vezes, está começando uma dificuldade na vida, e você talvez nunca tenha passado por isso, e você então se desespera. Mas é ali que eu conheço o Deus que eu sirvo. Mas é ali que eu vou entender o poder de Deus. Mas é ali que eu vou entender o cuidado de Deus. É ali que eu vou entender o quanto eu sou importante para Deus. A sua confiança em Deus chega ao ponto de dizer que ainda que as uvas, o vinho, o gado, a carne, o leite, azeitonas, o óleo, o combustível, o trigo, ainda que tudo isso faltasse, ele estaria disposto a se alegrar em Deus. Esse espírito exultante, como o mal, tem também poder de propagação e influência. Isso significa que os recursos da terra podem falhar. E eu diria mais, não só podem falhar, eles falham. Muitas vezes os recursos da terra não são suficientes para atingir aquilo que nós esperamos, nem às vezes nem 1%, nem 2%. Mas Deus não. Deus jamais falhará. Ainda que parece que não tem mais jeito, Deus não falha, Ele tem tudo sob controle. Às vezes você pode imaginar, parece que Deus me abandonou. Parece que Deus virou as costas para mim. Parece que Deus não está atento mais ao meu clamor, à minha vida, o meu sofrimento. Quero dizer para você nesta noite, a tragédia não é maior do que o único Deus verdadeiro. A crise não é maior do que o Deus dos impossíveis. E assim, meus amados, devemos ficar firmes no Senhor, confiar no seu agir. Nós estamos apenas começando o ano e certamente haveremos de passar por muitas lutas, muitas dificuldades. Paremos por um momento, olhemos para trás, vejamos todo o cuidado de Deus que Ele tem tido conosco, Ele tem nos sustentado, Ele nos trouxe até aqui. Agora olhemos para a nossa vida e vejamos como Ele tem tomado conta de nós com muito amor, cuidado, proteção. Nós estamos aqui, vivos, firmes. Olhemos para frente, para Cristo, e sigamos confiantes, certos, convictos. Eu pergunto a você, então, o que significa confiar em Deus? O que significa? Dormir em berço esplêndido? Deixar tudo na mão de Deus? Dizer, Senhor, já que o Senhor tem poder, então toma conta. Agora, meus irmãos, precisamos olhar para a nossa vida e vejamos como Ele tem tomado conta de nós, com muito amor, nas horas difíceis, apesar das circunstâncias, Ele está no controle de tudo. Eu não posso duvidar disso. Verdadeiramente existem circunstâncias, sim, que parecem, sim, que estamos em meio a uma tempestade, sim, que nos fazem sentirmos suspensos muitas vezes no ar, sem nada a nos amparar, nos sentimos completamente sozinhos, mas não podemos esquecer o Deus que nós servimos
não nos prometeu livrar-nos da tempestade? Sim, mas livrarmos não apenas da tempestade, mas na tempestade. Muitas vezes nós temos que experimentar a tempestade para conhecer o poder de Deus. Muitas vezes eu tenho que passar pela luta, pela dificuldade, para me saber quem é o Deus que eu sirvo. Ele é o nosso piloto, portanto, não devemos temer mal algum, Ele está no controle. As tempestades são necessárias, sim, elas nos ajudam a crescer, a conhecer Deus, a ter maior resistência. E eu quero te dizer uma coisa, o nosso Pai está no controle. Outra coisa, a nossa confiança em Deus transforma o medo em esperança. O verso 18 diz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ainda que dê tudo errado, ele diz: eu me alegro no Senhor, eu confio no Senhor, eu tenho convicção de que Ele está comigo, Ele não vai me desamparar. A certeza e a esperança do profeta não se baseava em bênçãos passageiras, mas se baseava sim no próprio Deus. Na certeza da presença do próprio Deus, a fé dele surpreende, e mais que isso, maravilha. Ela independe das circunstâncias ou das situações. A sua fé, o seu relacionamento com Deus, não pode depender das circunstâncias. Haja o que houver, seja como for, eu estou com Deus, e eu sei que Ele está comigo. Ainda que não pareça, mas se você olhar para a história dos homens de Deus, foram homens que passaram por lutas terríveis, difíceis, e muitas vezes nós questionamos por quê? Por que temos que passar por isso? Deus sabe. E os homens, pensa na vida de Paulo, pensa como sofreu Paulo. Aqueles que andavam com Jesus, todos foram massacrados, terrivelmente. Tem uma situação que eles matavam, colocava lá em cima nos postes, despejava óleo em cima deles e colocava fogo para iluminar as ruas. Eram os homens que seguiam Jesus. Você já parou para pensar sobre isso? Nós dependemos de Deus e somente dele. Abacuque estava disposto a perder tudo, menos a sua fé em Deus. O pastor Hernandes diz o seguinte: nenhum perigo pode nos alcançar quando estamos refugiados em Deus. Você já parou para pensar nisso? Nenhum perigo pode nos alcançar quando estamos refugiados em Deus. Há muitos que querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Muitos querem a paz de Deus, mas rejeitam o Deus da paz. Ainda que faltem as bênçãos, o profeta dará graças ao Senhor. Como o salmista disse: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Salmos 73, 25. Não há em quem você se compraza na terra. Jó adorou o Senhor mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às lutas. Então Jó se levanta, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e o adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito, oh glória, seja o nome do Senhor. Se aconteceu assim, foi porque ele achou que assim era melhor para mim. Bendito seja o nome desse Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, não atribuiu a Deus falta alguma, e porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó 1, 20, 22. Meus amados, somente em Deus o nosso medo se transforma em esperança. Confiar em Deus significa depender totalmente dele. O verso 19: apesar dos desafios, apesar dos perigos, das lutas, o profeta tem uma fé totalmente confiante em Deus. Diante
do incompreensível, ele usa fé. Diante daquilo que não consegue compreender o que está acontecendo, mas ele diz: eu confio. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Sua fé suplanta mais a batida experiência. Mais que isso, pois ele é capaz de aceitar qualquer situação como sendo a vontade de Deus. Você já parou para pensar que o inimigo não tem poder na sua vida? Que tudo que acontece na sua vida foi porque Deus, o seu Deus, permitiu. Muitas vezes as pessoas falam: Satanás não tem poder na nossa vida, não. O Deus com quem nós vivemos, sim, é Deus de poder. E a nossa vida está nas mãos dele. E passamos pelos nossos perrengues, as nossas lutas, para reconhecermos quem somos e quem ele é. Paulo não quis dizer que Deus nos dá a capacidade de fazer o que queremos, mas que Deus dá poder aos seus servos para que adquiram contentamento em qualquer situação na qual Deus colocar. Ele não diz: olha, pode ficar tranquilo, se você precisar de um carro zero, Deus vai te capacitar a construir um carro zero. Não. Ele vai me capacitar a viver com o meu carrinho velho mesmo. Você consegue entender isso? Aqui fica uma grande lição. Devemos nos conformar à vontade de Deus, que dirige todas as coisas, inclusive a minha e a sua vida. A nossa confiança não deve estar na providência de Deus, mas no Deus da providência. Eu preciso confiar no Deus que eu sirvo. Mais importante, meus amados, do que a paz de Deus é o Deus da paz. É assim que o crente em Jesus deve sentir-se em meio às adversidades. Leveza, graça, alegria. Os pés da corça é o que lhe permitia escapar do inimigo. A Bíblia diz que nada nos separará do amor de Deus. O texto diz: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Você consegue entender isso? Se Cristo te abraçou, se Cristo te lavou com sangue derramado naquela cruz, nada pode te afetar. Para o profeta Abacuque, a experiência do sofrimento o conduziu a uma fé ainda maior. Ainda, para ilustrar o que é e qual é a importância de se confiar a Deus, eu vou contar uma história para os irmãos. Um grande equilibrista, muito famoso em seu país, resolveu fazer uma grande apresentação e que representaram um grande e inédito feito em toda a sua carreira. Atravessaram um vale de um lado, uma montanha para a outra, em cima de uma corda bamba, sem nenhuma proteção, somente usando ali as habilidades do seu equilibrismo. No dia marcado, tudo certinho para a realização do grande feito, ali uma grande multidão se reuniu para ver o grande equilibrista em ação, concentrado ali, ele inicia então a sua travessia com muita maestria, e depois de algum tempo ele chega do outro lado. A multidão vai ao delírio e pede mais. Foi quando algumas pessoas da multidão chegaram mais perto do equilibrista e lhe disseram: atravesse mais uma vez, você consegue, você é o melhor, você é demais, você não sei o quê, aquela confusão. Temos fé em você, acreditamos em você. E o equilibrista perguntou àquelas pessoas: vocês querem que eu possa atravessar, vocês creem que eu possa atravessar de novo esse vale, quando apenas com essa corda bamba? Sem hesitar, todos responderam: sim, nós cremos. O equilibrista então pede o seu assistente que lhe arranje uma carriola lá, um carrinho,
para ele, ninguém entendeu muito bem o que ele estava querendo, mas o assistente trouxe lá. Quando a carriola chegou, o equilibrista chamou o homem daquele grupo que estava ali fazendo aquela festa com ele, que tinha fé nele, que cria tanto em sua capacidade. Ele disse: já que você crê tanto em minha capacidade, suba na carriola que eu vou atravessar a corda empurrando, levando você. O homem recuou imediatamente e não quis participar. Você está doido, mas você não confia? Você não disse que confiava? Você não crê em mim? Não crê que eu sou demais, que eu sou o melhor? Indagou o equilibrista. Eu creio que você é o melhor, mas não confia a ponto de subir aí nesse trem, não. Eu pergunto você, que tanto você confia em Deus? Onde está a sua fé? Se hoje você tivesse que subir naquela carriola sendo dirigida por Deus, você iria ou não? Essa é a questão. A questão não é por onde andamos, mas quem está conosco durante a nossa caminhada. Salmo 23, 4 diz: ainda que eu ande o teu bordão e o teu cajado me consola. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte: aqui ficam algumas perguntas que necessitam de resposta. Em quem você tem confiado? Onde está a sua esperança? Onde você tem depositado a sua fé? Em quem você tem crido? Por que você deve confiar em Deus? Nós estamos apenas começando um ano, e certamente com ele virão um monte de problemas. Eu te pergunto, até que ponto você está preparado para isso? Até que ponto você confia em Deus a ponto de dizer: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele estará comigo, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade. Em segundo lugar, você deve confiar em Deus porque Ele não falha. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 21, 45. Em terceiro lugar, você deve confiar em Deus porque Ele é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmo 34, 8. Meus amados, há de lembrar-se que a ênfase do livro do profeta Abacuque não é a atitude do profeta, não, mas é o fato do Deus soberano ter despertado a fé no coração do profeta. Eu quero dizer outra coisa para você: a fé despertada aí no seu coração, isso é obra de Deus. É Deus que desperta a fé no nosso coração. Agora, quem vive essa fé somos nós. E Deus desperta a fé, mas chega um momento que eu estou tão frágil, tão desanimado. Não sei se é bem assim não. Afinal, o livro começa mostrando a fé do profeta abalada e encerra-se com a fé do profeta fortalecida. Sabe por quê? Porque ele conseguiu experimentar a ação de Deus. Ele conseguiu perceber o que de fato queria Deus e o que Deus já tinha operado. Essa fé não vem de dentro de nós, mas vem de Deus. Não é questão de autoajuda, mas eu quero dizer, é ajuda do alto. É a ajuda do Deus eterno. A mensagem do profeta Abacuque é que venha o que vier, aquele que confia em Deus se regozijará no Senhor, sabendo que ele está salvo. Ou seja, Deus é o motivo da nossa alegria. Eu quero encerrar dizendo palavras do profeta: venha o que vier, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Mas ele não somente se alegra em Deus, como também se sente seguro nesse Deus. O ano está apenas começando. Alguns dias só. Certamente haveremos de enfrentar lutas, dificuldades, barreiras, problemas. Eu quero convidar você
a confiar nesse Deus, a entregar a sua vida a esse Deus, de verdade. Senhor, haja o que houver, eu estou com o Senhor, porque eu sei que o Senhor está comigo. Finalmente, creia no Filho de Deus, reconheça-se como pecador, creia que Cristo morreu pelos pecadores, abandone toda a autoconfiança e se lance inteiramente nos braços do Senhor para receber o perdão, a paz e a alegria, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Então nós vamos convidar os irmãos a se colocarem de pé, nós vamos orar, encerrando assim o nosso culto. Santíssimo Deus, bendito Pai, sabemos, Senhor Deus, que somos frágeis, somos pequenos, muitas vezes uma fé pequena, mas, Senhor Deus, queremos, na presença do Senhor nesta noite, dizer: ó Deus bendito, nós somos o Teu povo, somos a Tua igreja. Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor nesta hora que nos capacite a vivermos essa realidade. Nós precisamos mostrar ao mundo, ó Deus bendito, que somos um povo diferente. Somos um povo guiado, dirigido, protegido pelo Senhor. Se tivermos que passar, ó Deus bendito, pelos nossos vales, nós cremos que o Senhor vai conosco. E nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor há de nos fazer vencer esses vales. Deus amado, nós estamos apenas começando o ano. E certamente ainda teremos infortúnios, ainda teremos provações, ainda teremos lutas. Mas queremos rogar do Senhor agora, ó Deus amado, se o Senhor for conosco, nós iremos. Se a Tua graça for conosco, nós haveremos de vencer. Ó Deus, abençoa cada um que está aqui nesta noite. O Senhor conhece, Deus bendito, a vida de cada um. O Senhor sabe o problema de cada um. O Senhor sabe a fragilidade de cada um. Nós entregamos, Senhor Deus, cada um na Tua presença, confiados que o Senhor há de nos fazer vencedores, para a glória do Teu nome. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre cada um de nós, hoje e para todos sempre. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar.